Uma banca que muito me ajuda, facilita o meu trabalho também, porque uma coisa é sempre ser ninja, adivinhar as coisas, outra coisa é te ajudar quando tem a banca, tem provas, isso ajuda, né? E eu já conheço essa prova há mais de 20 anos. Pode não parecer, mas falta pouco, né? Foi alto demais, quase 20 anos, né? Tô ficando velho, mas não tão velho assim. Acho que quando eu fiz a prova a primeira vez, eu estava com 17. Eu estou com 36 para fazer 37, estou chegando a 20 anos, né? E 18, 19, 20, só quando eu entrei para o exército, de fato, não tinha tempo para ficar fazendo vestibular da UERJ. No exército é outra rotina, escola militar, então você acaba que não tem como ficar tão assim, né? Mas o que eu podia fazer? Eu me inscrevia, muitas das vezes, o cursinho que eu dava aula pagava as inscrições. E era legal, né? Tinha esse bizu. E não tinha problema nenhum eu estar fazendo faculdade na UFRJ, fazer prova para a UERJ. Mas eu gostava dessa batida e comecei a dar muita aula em pré-veste, né? Ter sido aprovado para medicina virou currículo. Bom, amigos, vamos falar de um assunto importante: conflitos internacionais e regimes políticos no século XX. No século XX, nós temos a Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial, chamada Belle Époque. Então, ela vai ser, assim, um marco. Sua duração muito longa. Começou em 1914 e ela vai até mais um pouquinho ali. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial, quando acabou, até a Mulher Maravilha ajudou muito a gente nessa missão. O que acontece? Ficou resquícios. Acabou a guerra, mas ficou aquele sentimento de revanche, e por isso que acabou tendo a Segunda Guerra Mundial, né? Então, proporções catastróficas aconteceram, né? Apocalípticas, porque foi guerra em cima de guerra, guerras sangrentas, guerra das trincheiras. E o primeiro conflito a acontecer foi exatamente a Guerra Russo-Japonesa, em 1904 e 1905. Depois a Guerra Balcãs, 1912 e 1913. E essas guerras dos Balcãs, por exemplo, elas aconteceriam novamente um pouco depois, em 1914. Tem a Bósnia, ele mesmo falava muito no Jornal Nacional sobre a Bósnia e Herzegovina, né? Mas você vê, mesmo depois da Guerra Fria, a Bósnia, né? O arquiduque austríaco Francisco Ferdinando foi assassinado. Na verdade, já tinha aquele sentimento, né? Só precisava de um motivo para a guerra. Morreu, é guerra. Então só precisava de um motivo, como toda guerra, né? A verdadeira arte da guerra é evitar a guerra. Não é fugir, mas evitar a guerra. Mas, quando a coisa está tão quente, alguém deu um tiro, não sei aonde, é guerra. Um exemplo disso, a Jihad Islâmica, né? A Guerra Islâmica, a Guerra Santa entre Israel e os muçulmanos, até hoje, não acaba. Isso é desde a época, desde, né? Desde a época de Hermanoteu. Então, quer dizer, olha quanto tempo tem. Muitas coisas vão acontecer nesse período, mas falaremos da Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial, o foco. A Alemanha perderá territórios, a Alemanha sofrerá vexames, vergonhas, né? E a Alemanha vai se vingar. É exatamente isso que, de fato, ficou aquele sentimento, né? O Brasil entra na guerra, demora um pouquinho, mas o Brasil entra. Gosto muito desses mapas mentais, que ajuda bastante a falar sobre o período pós-guerra, Guerra Fria.
todos veem que eu vejo. A Primeira Guerra Mundial vai ter exatamente isso como estopim, né? A morte do arquiduque Francisco, e começa ali o conflito armado. A Gana era muito grande e só precisava de um motivo para estourar a guerra, né? O motivo aconteceu a guerra. Mas, como eu disse, a verdadeira arte da guerra é evitar a guerra. Mas depois que a guerra foi feita, né? O que poderia ser feito? Nada. O circo já estava pronto. Nós temos a relação, quando você vai estudar a história do Brasil, né? Nossa prova cai muito Brasil, mas no caso da UERJ é muita história voltada para o Rio de Janeiro. Então, de fato, ela não é muito focada nessa missão. Quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, o Brasil tinha uma economia muito ligada ao café, né? Muito ligada ainda, não tinha indústria, nada disso, né? E o Brasil ficou somente em observação, observando o que estava acontecendo, observando todo o conteúdo, né? As crises que vinham acontecendo. Vamos lá. O que levou à Guerra Fria? Olha lá, bem interessante. Tensões do século XX, né? Corrida armamentícia, Revolução Industrial, conflitos pré-existentes. Aí veio o estopim. Assassinato de Francisco Ferdinando, 1914. Isso causou. Amigos, desativem a câmera de vocês, senão vocês não conseguem visualizar a imagem que está aqui. Ele está com a câmera ativa e acaba não visualizando. É só você apertar o botão aqui no meio, entre o botão vermelho e o mute, que aí não tem mistério. Isso. Olha lá. É Belle Époque, né? Exatamente. Então serão feitas alianças. Aliança Tríplice Entente, França e Reino Unido. Tríplice Aliança. Pós-guerra. O pós-guerra vai ser exatamente um conflito assim muito difícil, né? O Tratado de Versalhes vai ajudar nessa missão a encerrar. Após o período da guerra, né? O pós-guerra, muita coisa vai ficar legal, dinheiro, né? Porém, o endividamento, né? E o abuso dos Estados Unidos, achar que dominava a economia, e isso acaba prejudicando toda uma estrutura. O século XX também foi marcado pela falta, pelo déficit e também pelas medidas frustradas de países como os Estados Unidos, de tentar segurar a Bolsa de Valores. Aprendeu, mas demorou. O Tratado de Versalhes, ele vale a pena ressaltar exatamente, que as consequências diretas da guerra foi a Revolução Bolchevique, levada a cabo da Rússia, em outubro de 1917, os revolucionários russos, né, liderados por Lenin, e também o período entre guerras. Esse período entre guerras, né, a Guerra Mundial, vai ter a Guerra Civil Espanhola, então muita coisa vai acontecer até desencadear a Primeira Guerra, né? E, consequentemente, a Segunda Guerra. Mas Francisco Franco, general espanhol, ele vai comandar a Revolução Nacionalista
e fascista na Espanha, tendo recebido forte auxílio dos nazistas, quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939. Aí, quer dizer, acaba desencadeando a Segunda Guerra. Então, a Primeira Guerra vai ter todo um processo, no período de entreguerras, que vai ser exatamente aquele momento do dinheiro acontecendo, né? Mas do pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial, a grande máquina de guerra, né, era exatamente o Segundo Reich, que é o Segundo Império Alemão, que havia modernizado sua infraestrutura, né, seu arcabouço militar, após a unificação ocorrida em 1870. E isso acaba trazendo exatamente as duas guerras, né? Então, teve a primeira, o pessoal recortou os caquinhos, revanche, Segunda Guerra Mundial. Ok? A Segunda Guerra Mundial vai ser exatamente os perdedores. Eles não aceitaram isso. Não aceitaram e quiseram a revanche. E essa revanche teve custos. Que imagem. Anotem esses bisus, esses resumos ajudam bastante para relembrar, né? E a UERJ, nossa velha amiga, ela tem isso com ela, né? Nem tudo cai. Vai cair coisa ligada ao Rio de Janeiro, coisas ligadas ao estado do Rio de Janeiro, quer dizer, capital, que a UERJ fica onde? Em Vila Isabel, Maracanã, aquela coisa toda, né? Então, a Segunda Guerra, né? Então, lá os números mortos, né? De 50, 80 milhões, 30 países. Essa imagem aí, bem interessante, é do concorrente, né? Mas me deu a senha, um abraço, né? Eu hackeio tudo e adapto fortemente para o nosso trabalho. Então, as bombas atômicas, né? Aquela parte negativa, é o que os Estados Unidos falam, né? Dê-nos uma pedrada, não reclame se nós lançarmos em você uma bomba atômica. Os Estados Unidos é desse lema, né? Não mexe comigo. Mexer comigo eu te explodo. É difícil lidar com um país com esse pensamento, né? O Brasil é um país bobo, somos um país bom, né? Até aqui mesmo, somos extremamente roubados pelos políticos, ninguém faz nada. Ninguém vai na Casa Branca, ninguém vai em Brasília, solta uma bomba lá. Por quê? Porque não é do brasileiro ter essa índole negativa, ruim. Quer dizer, o brasileiro, ele é do deixa para lá, não, deixa para lá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tá certo, é guerra, mas o nosso sangue é um sangue de paz. Nós somos um país de paz. Então, lá. Os antecedentes, o sofrimento da guerra, né? A Segunda Guerra. A guerra vai acontecer exatamente porque Adolf Hitler tinha um grande poder de oratória. Quem tem esse poder também? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele conseguia encher uma praça, a Praça da Sé, com um monte de paulista, mas muita gente para ouvir ele falar. Ele só não morreu na época da ditadura pelos militares do Exército exatamente por isso, porque ele ia se tornar um mártir. Porque ele era um perigo. Olha o que ele fez com o Brasil. O Exército sabia o que estava fazendo. Todos os excessos, exilou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele ainda pode ser eleito, tá? Porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não foi impeachmentado, ele saiu. Acabou o tempo dele, né? Impeachment é uma coisa, expulso, a toda, né? E isso atrapalhou e ajudou, né? Então, quer dizer, ele conseguiu reunir toda a Alemanha e foi para a guerra. O alemão tinha ali o carvão como fonte de energia, né? Dinheiro. Os judeus são os que mais detêm dinheiro no mundo. Isso desde. O judeu ajuda judeu, eles somam riquezas e, de fato, né? Os judeus tinham tomado praticamente a Alemanha. Os judeus, eles são
um país sem povo e um povo sem Estado. É diferente. Então fica lá. O Brasil reconhece Israel. Os Estados Unidos reconhecem Israel. Mas nem todos os países reconhecem a cidade de Israel. Israel é uma cidade, é um país, e fica sempre aquela guerra. Por quê? A terra não é dos judeus. Mas, enfim, eles dizem que assentaram lá, tem os assentamentos, até hoje assentamentos. Há mais de 1000 anos tem esses assentamentos. Mas está lá os israelenses brigando, enfim, é uma guerra eterna, né? E, de fato, a derrota, né, a luta, o dia D, tudo isso vai estar em cima da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai estar exatamente desencadeada da seguinte forma. Alguns motivos eram a mesma do que a Primeira Guerra, mas o Terceiro Reich, que é o Terceiro Império, a devastação e o morticínio da guerra foram inigualáveis, né? Sem contar as atrocidades que foram cometidas pela zona de combate, o Holocausto, né? A morte dos judeus, né? As terras de sangue, que é a Europa de Hitler e Stalin, né? E Stalin, não menos que Hitler, falava de eliminações e limpeza. Então, os dois tinham uma ideia parecida. Por isso, Stalin e Hitler tinham pensamentos e fecharam o balão juntos, né? Então, a União Soviética, desde 1939, havia firmado o pacto de não agressão com os nazistas. Rompeu com este em 1941, que aí ela se torna inimiga do eixo, na frente leste. A entrada dos Estados Unidos na guerra ocorreu também em 41, em razão do ataque japonês à base naval de Pearl Harbor. Aí acelerou dois grandes polos do continente europeu, né? As batalhas estavam no Oceano Pacífico. O Brasil entra na guerra também, tardiamente, mas entra. Então, a partir desse evento, houve o início da formação da aliança entre Inglaterra, Estados Unidos e outros países, potências do eixo. Alemanha, Itália e Japão. Quer dizer, até hoje o Japão é proibido de ter militares. Ele tem lá uma milícia, mas ele não pode ter um exército, como teve um dia, né? Tem uma marinha fajuta, mas o Japão está sob a proteção dos Estados Unidos também, porque foi detonado, né? Então, o dia D das bombas atômicas, o lado oriental dos soviéticos também tem o processo do avanço nazista a chegar à Alemanha, né? E foram lançadas as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945. Quer dizer, isso atrapalhou. E a rendição vai se dar em 1945. Outro bizu também que está dentro desse período é a Guerra Fria. Após o término da Segunda Guerra Mundial, ficou declarado dois extremos, capitalismo e o comunismo. Ok? A Guerra Fria, ela vai ficar aquele negócio, né? Nada de tacar fogo em ninguém, nada de empurrar ninguém, mas a Guerra Fria, ela vai ser exatamente a guerra fora do território. Como é que foi isso, professor? Os Estados Unidos, por exemplo, vai atacar o Vietnã. O Vietnã, ele é comunista, financiado pela Rússia. Osama Bin Laden é um agente duplo que ajuda os Estados Unidos. Aí você vê, né? E Osama Bin Laden vira inimigo 01 dos Estados Unidos. Estranho isso, né? Mas esses conceitos, essas modificações, isso daí é exatamente a situação da guerra, né? Ora amigo, talvez inimigos. O capitalismo, livre economia, socialismo, economia controlada pelo Estado. Capitalismo e democracia,
socialismo, partido único. Capitalismo, propriedade privada, igualdade. Nós temos a OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, e Pacto de Varsóvia, socialismo. Estados Unidos e a URSS, União Russa Socialista Soviética. A CIA, que é o Serviço Secreto dos Estados Unidos, a KGB da Rússia. E o capitalismo vai ser o primeiro mundo e o socialismo o segundo mundo. Por isso que vem essa ideia do Brasil, países do terceiro mundo, quer dizer, ainda tem o terceiro. O terceiro mundo são países capitalistas de economia inferior aos países de primeiro mundo, mas não são o segundo mundo. E a Guerra Fria vai ser exatamente isso. Os Estados Unidos vai atacar os aliados da Rússia. E fica aquela guerra de inteligência, né? A KGB e a CIA, KGB e a CIA, aquela batida forte, né? E isso vai ser exatamente durante um bom tempo. A queda do Muro de Berlim vai ajudar a resolver um pouco esse bizu, né? E, de fato, situações em que os Estados Unidos quase estoura a guerra de novo aconteceu o tempo todo. Era uma linha tênue. Aí vinha um caça, um MiG soviético. Aí subia um MiG dos Estados Unidos. Aí ficava aquele negócio. Uma relação de respeito. O fim da guerra vai ser exatamente definido pela queda do Muro de Berlim, em 1990, o fim do Pacto de Varsóvia e, em 1991, o fim da União Soviética. Aí, de fato, acabou. Mas anterior a isso, nós tínhamos lá a Conferência de Yalta, né, em 1945, que define o mundo pós-guerra, que faz essa divisão, né, capitalista e socialista. A Conferência de Potsdam, que divide a Alemanha em 4, né, terras. Aí está lá, França e Estados Unidos. E a União Russa Soviética vai ter suas bases e o nazismo ali, ó, impedido. Ela vai impedir que o nazismo retorne. Acabou. Plano Marshall, 1947. O auxílio econômico dos Estados Unidos, né, aos países europeus, quer dizer, acaba que vai trocar ali a fidelidade. Eu estou dinheiro, mas, ó, nós temos um pacto. Você me ajuda, eu te ajudo economicamente, militarmente. É aquele negócio, né? Os dois lavam a mão. Comecon, 1949. É um conjunto, né? E Comfor, 1947, também mercado, nessa parte de pacto de ajuda e de bisus. Conflitos ideológicos, economia militar. A União Russa Socialista Soviética vai construir o Muro de Berlim, vai ter a guerra espacial, quem vai chegar na Lua primeiro, né? Acontece nesse período. Aí tá lá, Yuri Gagarin. Aí não foi os Estados Unidos. Mas é verdade, né? Quem chegou primeiro foram os russos. Com aquela guerra lá, foi ou não foi? Muita gente não acreditou que o homem foi à Lua, achou que era efeito cinematográfico, aquela Lua era de mentira, né? A gente viu lá no filme Independence Day que foi verdade isso aí, né? E também naquele filme Battleship, da Rihanna, né? Também, que é verdade isso aí. Não. A UERJ, ela tem aqueles pontos específicos, né? Primavera de Praga, a Guerra Fria, Trade, né? Do Vietnã, a ofensiva do Tet, pontos específicos, né? Plano SALT, 1964, e já finalizando, Reagan, 1981, 84. Então, quer dizer, finalzinho. Mas a Guerra Fria não vai ser tão sangrenta quanto as primeiras e segundas guerras. Por isso fala Guerra Fria.
E os Estados Unidos ele foi expulso do Vietnã. Ele perdeu, mas fez vários filmes, que é o Your Way of Life, o jeito americano de ser, né? Enganando. E usa exatamente o cinema, a propaganda, para gerar uma imagem. Não cobra muito o Brasil, não. A UERJ cobra toda a história do Brasil enquanto estava aqui no Rio de Janeiro. Porque o Brasil era o Rio de Janeiro, né? Aí virou Brasília. Aí quando sai a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, e vai para Brasília, aí nesse caso já é mais Enem, que é uma coisa assim mais global, né? E mundo. A UERJ odeia Estados Unidos. Então vai tudo relacionado aos Estados Unidos. O Estados Unidos participou da Primeira Guerra Mundial. Ah, não participou, mas estava ali. Entra. Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos participou. Estados Unidos estava ali. Entra. A UERJ é comunista. Ela odeia os Estados Unidos. Odeia. Então ela vai falar, onde tiver Estados Unidos, temos que estudar. Guerra da Secessão, de fato não é a nossa história, mas ela foca nos Estados Unidos como se fosse o problema do mundo, né? É os Estados Unidos. Esse é o pensamento da UERJ. Ok? Então, esses conflitos, né? Que sempre vão cair, então tem que estudar. Os conflitos atuais, quer dizer, o que ainda sobrou. Quais são os conflitos atuais? Ainda temos Cuba comunista. Sempre cai. Ainda temos países que têm pensamento capitalista e pensamentos comunistas. Recentemente, Brasil, nosso presidente falou umas besteiras, mas também os Estados Unidos falam umas besteiras também. O presidente lá, Donald Trump, Pato Donald, falou umas besteiras da China. Mas até onde está errado? Se você for parar para ver quem é que botou essa doença no mundo, a China, ficou por isso mesmo. Mas não foi culpa da China, mas é. E o que acontece? A China comprou muitas coisas do Brasil. Enquanto o Brasil estava em crise, mas ela não fez só para o Brasil, não. O mundo quebrou financeiramente, né? As contas, ações quebraram. Essas ações, a China foi lá e comprou muita coisa. Pô, se a China detonou o mundo com a doença, como é que ela me compra ações? Então, isso é uma coisa que ficou aberto. Era um motivo no passado para a guerra. Então a China inventou uma doença. Então, quer dizer, você não pode acusar isso, mas os motivos eram muito fúteis para ter uma guerra. Já tinha aquela vontade, aquele ressentimento, guerra. Não era exatamente isso. Então, paulatinamente, vai ter exatamente problemas dessa magnitude. O núcleo soviético, norte-coreano, mesma coisa, as Coreias, né? Quando o chefe lá morreu, ninguém sabe se ele morreu, ele está sumido. Às vezes, quando ele aparece, né, o chefe lá da Coreia, a Coreia do Sul, Coreia do Norte, Coreia capitalista, Coreia comunista, que ameaça os Estados Unidos, os Estados Unidos ameaça as Coreias, mas a Coreia tem bomba atômica. Então, tinha um político, né, que nunca foi presidente, mas ele sempre falava, o Enéas, né, inteligentíssimo. O Brasil tem que ter bomba nuclear. Nós temos como ter bomba nuclear. Mas é assim, você só é respeitar se tiver bomba nuclear. O que ele fala, cara, faz o que acontece com a gente, pinta e borda. Pô, se ele tivesse bomba nuclear, não falava gracinha pro Brasil. Mas ele não estava mentindo. Teve guerra até agora com a Coreia? Teve guerra até agora com a China? Não, mano. É pá de lá, pá de cá. Vai mandar míssil? Toma míssil. Destrói o mundo. Então, os Estados Unidos é maluco, tem os problemas dele, mas ele sabe que se tiver bomba nuclear de lá, a bomba nuclear pode cair cá e também destruir os Estados Unidos. O mundo dos Estados Unidos não está preocupado, mas destruir os Estados Unidos já é um problema. Então, quer dizer, ter bomba nuclear, infelizmente, é uma coisa que o Brasil teria que ter. Não para usar, mas sim para ter opinião perante o mundo. É uma das coisas que tem hoje. Muitos países têm e são da paz até um certo ponto. E não vão usar, porque realmente é um transtorno grande, né? A Guerra Fria vai durar até o final dos anos 80 e
Depois disso, só vai ter conflitos na Ásia, no Oriente Médio, né? Os conflitos que ocorreram na Guerra Fria, Guerra do Vietnã, conflitos árabe-israelenses, que acontece sempre, né? Até hoje, a Guerra de Yom Kippur, que é pouco falada, que é uma guerra que teve com o Irã e Iraque, né? Continente africano, também nesse período, vai ter a descolonização. Se a Inglaterra hoje diz que tem dinheiro, é graças a roubos e roubos que fez na África. E se a África passa o aperto que passa hoje, boa parte é culpa da Europa. Boa parte. Ela foi extremamente roubada. Roubada, né? Golpes de Estado vão ocorrer também, né, nos Estados Unidos, principalmente, empreendimentos civis militares. Guerrilha do Araguaia, né, na parte rural aqui já Brasil. E a situação do fim do século, né? Guerra na Chechênia, Guerra do Golfo, que é um pouco mais recente. Esses tópicos todos que eu comentei com vocês são tópicos importantes, né? Essa aqui é uma aula especial, o ERG é muito bravo. Já há um tempo não cai, mas é resquício ainda da Guerra Fria, né? Até o pai Bush foi. Desativem a câmera, por favor, meus amigos. O pai Bush foi, então quer dizer, ele acaba... O filho Bush tenta fazer alguma coisa de guerra e fez, né? E foi exatamente o conflito que ele teve lá em atentado à Al-Qaeda, procurar o Osama Bin Laden. E ele fez guerra também. Então, pai, filho, guerra, né? E os dois são donos de empresas armamentícias. Então, quer dizer, ficaram podres de rico. Venderam armamentos para eles mesmos, né? Também é uma das coisas que até nisso os Estados Unidos lucra. Ele vai para a guerra, mas ganha dinheiro. Quer dizer, como é que você vai para a guerra sem gastar dinheiro? Dando dinheiro para ele mesmo. É uma coisa assim de outro mundo, né? Os Estados Unidos, ele não tem jeito. E por isso a UERJ odeia os Estados Unidos de pé juntos. Amigos, obrigado pelo carinho. Vamos nos falando. E até daqui a pouco. Caveira.